O reino de Edravel despertava todas as manhãs, com o mesmo contraste cruel. Enquanto as torres do castelo brilhavam sob o sol pálido, o bairro dos servos ainda cheirava a cinzas, suor e fome. Do lado de dentro das muralhas internas, tapeçarias bordadas contavam feitos de reis justos e rainhas misericordiosas. Do lado de fora, ninguém sabia dizer quando fora a última vez que justiça e misericórdia tinham passado por ali. É nesse vão, entre as promessas e a realidade, que vivia Liana. Liana caminhava em silêncio pelo corredor de pedra fria, equilibrando uma bacia de água fumegante entre os braços. Os passos eram rápidos, mas contidos, calculados como os de quem já aprendera que qualquer som a mais podia se transformar em punição. O vestido de linho grosso roçava no chão, desbotado, com remendos de cores diferentes como cicatrizes de pano. O cabelo, preso num coque baixo, mantinha fios rebeldes escapando à medida que o vapor úmido lhe atingia o rosto. Ela era uma serva sem sobrenome. Não porque não tivesse nascido com um, mas porque o seu lhe fora arrancado anos antes, como se arranca um brasão de uma bandeira derrotada. No registro do castelo, onde nomes de criados apareciam rabiscados em pergaminhos velhos, ela era apenas Liana, serva da ala norte. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhuma casa. Passou em frente a uma janela estreita. Por um segundo, o vento gelado cortou o corredor. E Liana sentiu o impulso quase infantil de encostar a testa no vidro e olhar para o pátio do lado de fora. Lá embaixo, viu cavaleiros treinando, aço contra aço, gritos, ordens. E mais ao fundo, uma bandeira vermelha e dourada tremulando no alto da torre principal. O estandarte da rainha Helenara, a rosa de Edravel, cujo semblante nos vitrais mostrava delicadeza, mas cuja fama nos sussurros trazia algo mais duro, algo que cheirava a medo. Liana! A voz cortou o corredor como um chicote. Ela se sobressaltou. A bacia quase escorregou dos braços. Virou-se e deu de cara com a governanta-chefe Madra Gisla, uma mulher de feições ossudas e lábios finos, sempre apertados como se contivessem verdades venenosas. Já devia estar nos aposentos da rainha, rosnou Madra. Você acha que o banho de sua majestade vai se aquecer sozinho? Perdão, senhora, respondeu Liana, abaixando a cabeça. Já estou a caminho. E mantenha os olhos no chão. Servos não têm nada a ver com o que acontece lá fora. A frase vinha fácil como um hábito. Liana já a ouvira um sem número de vezes, desde a noite em que seu nome fora apagado. Enquanto recomeçava a andar, a memória veio inevitável, como uma ferida antiga que arde quando a chuva se aproxima. Ela tinha 10 anos quando o pai foi acusado de conspirar contra a coroa. Naquela noite, o salão principal se encheu de nobres de olhos atentos e sorrisos contidos. O pai, um antigo conselheiro de segunda linha, fora arrastado até o trono sob acusação de traição. Papéis falsos, selos imitados, depoimentos comprados. Tudo cuidadosamente estruturado para que a culpa parecesse indiscutível. Liana viu quando ele tentou dizer algo, mas os guardas empurraram sua cabeça para baixo. A rainha, ainda jovem, assistiu em silêncio, as mãos cruzadas sobre o colo, o rosto pálido demais sob a coroa. Ao fim da acusação, não houve julgamento verdadeiro. Houve apenas um decreto. O pai foi condenado ao exílio perpétuo. A mãe desapareceu dias depois e Liana foi levada para os fundos do castelo para ser registrada como órfã e serva. O seu sobrenome, Arvendel, foi riscado dos registros como se fosse uma praga. Desde então, Liana aprendeu que em Edravel a justiça valia menos que a tinta dos decretos. Chegou à antessala dos aposentos da rainha, onde 2 damas de companhia conversavam em voz baixa. Ao vê-la, interromperam a conversa, medindo-a de cima a baixo com aquele olhar que os nobres reservavam para móveis, animais e servos. Algo útil, mas descartável. Deixe a bacia ali, ordenou uma delas, sem sequer encará-la. E espere. Pode ser que a rainha precise de você. Liana pousou a bacia sobre uma mesa de madeira escura e se afastou colando-se à parede. A antessala tinha janelas amplas, cortinas de tecido pesado e um tapete que contava a história de uma batalha antiga. Cada fio
parecia mais valioso do que inúmeros salários de servos. Ela respirou fundo, deixando que o calor da água subisse em forma de vapor, um breve conforto num mundo de pedra fria. Do outro lado da porta, ouviu o choro de um bebê. O som era fino, insistente, um choro de recém-nascido ainda estranho ao próprio corpo. Junto com ele, ouviu também a voz suave da rainha Elenara, cantarolando uma canção de ninar. Lyanna não entendia bem as palavras da melodia, talvez fossem de algum dialeto antigo da fronteira, mas a cadência transmitia um afeto que contrastava com tudo o que sabiam sobre a dureza da monarca. As damas de companhia trocaram olhares. "O príncipe está irrequieto", comentou uma, alisando a saia. "Desde que nasceu não dorme direito. Dizem que é presságio", sussurrou a outra, inclinando-se para perto. "Um herdeiro que chora demais é sinal de perturbação no reino." "Ou talvez seja só um bebê", murmurou Lyanna sem pensar. As duas cabeças se viraram para ela ao mesmo tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado. "O que você disse?", perguntou a dama de vestido azul, com sobrancelhas arqueadas. Lyanna sentiu o coração bater na garganta. Quis recuar, mas já era tarde. Perdoe-me, senhora." Foi um pensamento tolo. "Eu não devia..." A dama riu, um som frio. "Você não devia, de fato. Servos não têm pensamentos. Têm tarefas." A porta interna se abriu, e o som do choro ficou mais forte. A rainha surgiu no vão da porta, cabelos ruivos soltos sobre uma camisola branca, o rosto levemente marcado pelo cansaço. Nos braços, o pequeno príncipe, um bebê de poucas semanas, embrulhado em um tecido fino com o brasão real bordado em dourado. Ao ver a rainha, todas se curvaram, inclusive Lyanna mais que todas as outras. "A água está pronta?", perguntou Elenara com a voz baixa, mas firme. "Sim, majestade", respondeu Madra Gisla, que surgira como um vulto logo atrás. A serva Lyanna trouxe. "Ótimo." Os olhos da rainha passaram rapidamente pelo rosto da moça, mas sem se deter. "Hoje quero um banho rápido. O príncipe não dorme e a noite passada foi longa." Ela entregou o bebê a uma das damas, que o recebeu com insegurança evidente, como se temesse quebrá-lo. Foi nesse momento que algo fugaz aconteceu. Por um instante, os olhos do príncipe encontraram os de Lyanna. Eram olhos claros, de um azul acinzentado, arregalados pelo choro. Mas no segundo em que se cruzaram, o choro vacilou. O bebê inspirou, soluçou e houve um breve silêncio. Como se por um momento ele simplesmente reconhecesse algo. Lyanna sentiu um aperto estranho no peito, uma vontade súbita e irracional de se aproximar, de pegá-lo, de envolver aquele pequeno corpo trêmulo nos braços. Mas manteve-se imóvel. Servos não cruzavam limites invisíveis. A rainha desapareceu no interior do aposento de banho, seguida de Madra Gisla. As damas permaneceram na antessala, embalando o príncipe de um lado para o outro sem grande jeito. O choro voltou, mais intenso, cortando o ar. "Shh, fique quieto, Alteza", murmurou a dama, revirando os olhos. "Por que crianças reais não nascem mais comportadas?" Lyanna observava de longe as mãos cruzadas à frente do corpo. O choro lhe cortava o coração, um som que parecia ecoar uma dor que ela própria conhecia. Estar num lugar rico, mas não pertencer a ele. O bebê se retorcia, o rosto já avermelhado de tanto esforço. "Majestade não pode ouvir esse escândalo", disse a outra dama nervosa. "Vão achar que não sabemos cuidar do príncipe." Lyanna sentiu aquela vontade estranha crescer. Uma intuição, talvez. Ou algo mais profundo. Algo que vinha de um lugar que ela não sabia nomear. Antes que pudesse pensar melhor, deu um passo à frente. "Se me permitem", começou, a voz baixa. "Eu sei uma canção. Posso tentar acalmá-lo." As damas a encararam como se ela tivesse cometido um sacrilégio. "Uma serva tocando no príncipe?", exclamou a de azul. "Está louca? Ninguém precisa saber", arriscou Lyanna, sentindo o rosto queimar. "Só até ele se acalmar. Prometo que não vou..." A porta tornou a se abrir. Dessa vez, não era a rainha. Era um homem alto, vestido com armadura leve e um manto vermelho escuro sobre os ombros. Trazia na cintura uma espada ornamentada, e o emblema bordado em seu peito o identificava como alguém importante,
o capitão da Guarda Real Sir Darren Valcours. Os olhos dele percorreram rapidamente a cena. O bebê chorando, as damas aflitas, Lyanna um passo à frente. "O que está acontecendo aqui?" perguntou seco. As damas se apressaram em explicar, atropelando palavras. Lyanna ficou em silêncio, sentindo o peso do olhar do capitão sobre si. "E você?" ele perguntou por fim. "Por que se aproximou?" Lyanna engoliu em seco. "Apenas quis ajudar, senhor. Ouvi dizer que algumas canções acalmam crianças. E eu..." O príncipe chorou mais alto, como se o som rasgasse a atmosfera tensa. Sir Darren suspirou, irritado. "Se a rainha ouvir isso, não serei eu a explicar", murmurou. Depois deu um passo à frente, estendendo o bebê na direção de Lyanna. "Muito bem, serva. Vamos ver se é tão capaz quanto ousada." As damas arregalaram os olhos, chocadas. "Senhor", protestou uma delas, "permitir que uma..." "Silêncio", cortou ele. "Se ela falhar, eu mesmo a tirarei daqui. Se conseguir, ninguém precisa saber." O coração de Lyanna disparou. As mãos tremiam quando ela recebeu o pequeno príncipe nos braços. O inesperado peso, o calor do corpo dele, a fragilidade de cada movimento, tudo a atingiu como uma onda. Ela inspirou fundo e começou a cantar. A melodia não era uma canção de ninar comum. Era uma canção antiga, que sua mãe costumava cantar nas noites em que o pai chegava cansado e irritado, trazendo o peso das decisões e das intrigas da corte. Não tinha nome. Apenas versos suaves que falavam de rios, colheitas e estrelas que nunca abandonavam o céu, por mais escuro que fosse. À medida que a voz de Lyanna preenchia a antessala, o choro do príncipe foi diminuindo. Primeiro, se tornou um soluço vacilante. Depois, apenas respiradas curtas e rápidas. Por fim, os olhinhos se fecharam, e ele se aninhou no peito dela, como se ali encontrasse algo familiar, esquecido. O silêncio que se seguiu foi tão intenso que ela podia ouvir o próprio coração. As damas se entreolharam, boquiabertas. Sir Darren a observava com uma expressão difícil de decifrar. Havia surpresa, sem dúvida, mas também algo como desconfiança. "Interessante", murmurou ele por fim. "Muito interessante." Lyanna manteve os olhos abaixados, embalando o príncipe com cuidado. Foi então que, do interior do aposento de banho, a rainha Elenara falou. "Darren, quem está cantando?" A voz dela carregava uma nota de curiosidade e alerta. O capitão endireitou os ombros como se um peso invisível caísse sobre eles. "Uma serva, majestade", respondeu alto o suficiente para que sua voz alcançasse além da porta. O príncipe se acalmou com a canção dela. Houve um breve silêncio. Depois, a resposta veio, mais fria. Uma serva não deveria tocar no herdeiro do trono sem permissão. As damas prenderam a respiração. Lyanna também. "Tire a criança dos braços dela", continuou a rainha. "E quando eu sair, quero ver essa serva ainda aqui." A tensão caiu sobre a antessala como um véu. Sir Darren se aproximou de Lyanna e tomou o príncipe com cuidado, agora adormecido. Os olhos do capitão, porém, não eram cruéis quando se encontraram com os dela. Havia neles um aviso mudo. "Prepare-se." Lyanna voltou a ficar de mãos vazias. Pela primeira vez desde que fora arrancada da infância, sentiu que um fio invisível a ligava ao destino do reino, e que esse fio podia, a qualquer momento, transformar-se em laço ou em forca. Naquele instante, sem saber, ela havia respondido ao chamado que mudaria tudo. Ao acalmar o futuro rei, marcara seu próprio destino. E Edravel não era um lugar onde servos que se destacavam saíam ilesos. O vapor do banho ainda escapava por debaixo da porta, quando a rainha Elenara saiu, vestindo um manto de veludo azul escuro e trazendo os cabelos soltos, ainda úmidos. Seu semblante estava sereno, mas seus olhos, dois lagos gélidos, analisavam cada detalhe como lâminas. As damas inclinaram a cabeça. Sir Darren, imóvel, parecia uma estátua de ferro. Lyanna, no entanto, mantinha-se firme, ainda curvada, mas respirando com dificuldade. Cada segundo parecia pesar como chumbo. A rainha caminhou até o centro da antessala, com a dignidade de quem sabe que nenhum poder supera o seu dentro daquelas paredes.
Onde está o príncipe? Perguntou. Daren entregou o bebê, que continuava dormindo profundamente. A rainha ergueu o príncipe observando-o, e por um instante tão curto que quase poderia ser imaginação, seus olhos suavizaram. Mas logo voltaram ao gelo habitual. Explique, disse ela olhando para as damas. As duas se engasgaram nas palavras. Majestade, o príncipe estava inquieto. E nós tentamos tudo, mas ele chorava muito e... A rainha ergueu a mão, silenciando-as. Então, voltou o olhar para Lyanna. E você? Perguntou com calma. Por que segurou meu filho? A forma como disse meu filho não era apenas materna, era possessiva. Como se o bebê fosse tanto um herdeiro quanto um escudo. Uma peça no grande tabuleiro político de Edravel. Lyanna tentou falar, mas a voz não saiu. Limpou a garganta e tentou de novo. Majestade, ele chorava. Eu apenas quis ajudar. Nada mais. Os olhos da rainha estreitaram. Quem lhe deu permissão? Lyanna sentiu o estômago revirar. Eu dei, respondeu Sir Daren antes que ela pudesse falar. As damas prenderam a respiração. Elenara virou-se para ele, erguendo o queixo com sutil surpresa. Não esperava que o capitão intercedesse. E por um breve instante, uma tensão invisível se instalou entre os dois. Algo antigo, cheio de não ditos. Você? Perguntou a rainha. E por quê? Porque a serva ofereceu ajuda, respondeu ele, mantendo o rosto impassível. E o príncipe precisava de alívio imediato. A criança acalmou no mesmo instante. Foi o melhor para ele. Elenara o encarou longamente, como se procurasse a mínima rachadura nas palavras dele. Mas Daren sustentava o olhar sem recuar. Por fim, a rainha caminhou até Lyanna. A moça continuava imóvel, cabeça baixa, mãos tremendo nas dobras do avental. Elenara analisou-a com um misto de curiosidade e desconfiança. Que canção foi essa que você cantou? Perguntou. Lyanna engoliu seco. Uma canção antiga, majestade. Minha mãe costumava cantar. Uma canção do povo? O tom da rainha carregava uma nota de desprezo sutil. Sim. A rainha girou o rosto, observando o bebê que continuava dormindo, respirando leve como um fio de vento. Ele dorme profundamente, murmurou. Mais do que dormiu desde que nasceu. O silêncio pairou. E então, como se uma ideia amarga tivesse emergido, a rainha deu 2 passos para trás. Daren, as damas podem se retirar. Eu falarei com a serva a sós. As mulheres quase tropeçaram na pressa de obedecer. Daren hesitou, e a rainha percebeu. Capitão, disse ela firme, você também. Ele inclinou a cabeça, mas antes de sair, seus olhos cruzaram os de Lyanna, e em silêncio, ele lhe transmitiu um aviso. Cuidado. Quando a porta se fechou, o quarto ficou apenas com 2 pessoas, a rainha e a serva desconhecida que fizera o herdeiro dormir. Elenara se aproximou devagar como um felino avaliando uma presa. Lyanna, é esse seu nome, certo? Sim, majestade. Não tem sobrenome? A pergunta atravessou o ar como uma flecha. Lyanna sentiu a dor antiga apertar o peito. Não, majestade. A rainha inclinou um pouco a cabeça, interessada. Uma serva que canta como se tivesse sido criada em um salão aristocrático, com entonação, cadência, técnica, e que acalma o príncipe apenas ao tocá-lo. Foi apenas sorte, majestade. A rainha deu um passo mais perto. Não acredito em sorte. Ela se aproximou tanto que Lyanna pôde ver o brilho frio em seus olhos, e então fez uma pergunta que Lyanna jamais imaginou ouvir. Quem eram seus pais? O coração de Lyanna disparou. Ela pensou em mentir, mas não adiantaria. Tudo o que se diz à realeza é sempre investigado. Um conselheiro menor de Edravel, majestade, respondeu ela com voz trêmula. Mas foi expulso do reino por traição. A rainha ergueu uma sobrancelha. Ah, você é filha de um traidor. A palavra caiu como uma sentença. Lyanna abaixou ainda mais a cabeça. Sim, majestade. Elenara caminhou até uma das janelas, olhando para o pátio iluminado.
O sol escorria pelas paredes de pedra e fazia o estandarte vermelho dançar. Quando falou novamente, sua voz não tinha mais a doçura forçada de antes. Talvez não saiba, mas muitos desejam meu filho morto. Lyanna engoliu o ar com dificuldade. Majestade. Ele é o fio que mantém tudo unido, continuou a rainha. Enquanto o príncipe viver, a linhagem real permanece segura. Se ele morrer, o trono recairá sobre homens que fariam deste reino um lago de sangue. Ela virou-se e agora seus olhos ardiam com uma mistura de medo e força. Por isso, qualquer pessoa que consiga acalmá-lo é suspeita por natureza, ou valiosa. Lyanna não ousou responder. Diga-me, serva, disse a rainha. Você é suspeita? Era uma pergunta carregada de veneno. Qualquer resposta poderia ser interpretada como prova de culpa. Lyanna levantou o rosto um pouco, o suficiente para mostrar honestidade, mas não arrogância. Não, majestade, só desejo ajudar. Mesmo que eu não tenha direitos, nome ou lugar, ainda assim desejo servir. Só isso. Por um momento, o olhar da rainha hesitou. Algo em Lyanna, talvez a serenidade, talvez a melodia ancestral ainda ecoando no bebê, parecia tocar um ponto raro de humanidade nela. Muito bem, disse a rainha finalmente. A partir de hoje você cuidará do príncipe. Lyanna arregalou os olhos chocada. Majestade, eu? Mas existem damas de alta... As damas não conseguem fazê-lo dormir, e você conseguiu. A rainha caminhou até ela encarando-a de perto. Não se iluda achando que isso é um favor. Se falhar, se errar, se machucar meu filho, não haverá perdão, não haverá clemência. Lyanna sentiu o sangue gelar. Entendi, majestade. Você ficará nos alojamentos superiores, próximos à ala do príncipe. Receberá instruções de Madra Gisla. O tom ficou mais duro. E terá sua liberdade vigiada. A última frase tinha uma intenção clara. Confio em você, mas por obrigação. A rainha deu as costas e caminhou rumo à porta. Mas antes de sair, acrescentou. E Lyanna, uma última coisa. Ela virou o rosto por cima do ombro. Nunca cante essa canção em público outra vez. A música pode ser perigosa nas mãos erradas. Lyanna assentiu. Sim, majestade. Quando a rainha saiu, Lyanna finalmente deixou o ar escapar dos pulmões. O corpo inteiro tremia. A sala parecia menor, mais escura, como se o ar tivesse ficado denso demais. Mas algo tinha mudado. Ela não era mais apenas a serva da ala norte. Agora, estava dentro do círculo mais íntimo do poder, entre o príncipe e o perigo, entre a rainha e seus inimigos, entre a corte e seus segredos. E embora ainda não soubesse, aquele instante, aquela canção proibida, acabara de criar a aliança mais improvável e perigosa do reino, a serva sem nome e o herdeiro do trono. Os dias seguintes ao decreto da rainha transformaram a rotina de Lyanna em algo completamente estranho. Ela, que antes cruzava os corredores carregando bacias, vassouras e lençóis, agora caminhava por alas reservadas, guiada por guardas e olhares desconfiados, sempre em direção ao mesmo destino. Os aposentos do príncipe herdeiro. A ala do príncipe ficava numa torre lateral, com janelas altas que deixavam entrar a luz suave da manhã. O quarto era pequeno para os padrões da realeza, mas ainda assim parecia um reino distante diante da vida comum dos servos. Berço de madeira entalhada, cortinas finas, um móbile com pequenas estrelas de prata pendendo sobre a cama. Lyanna entrou ali pela primeira vez com as mãos úmidas de nervosismo. Madra Gisla, ao seu lado, explicava as regras com voz cortante. Você dormirá no quarto ao lado, sempre de prontidão. Ninguém entra aqui sem autorização da rainha, do capitão Darren ou minha. E você não canta nada sem que eu esteja presente, entendeu? Entendi, senhora. E jamais fique sozinha com o príncipe e um estranho. Se houver qualquer visita, você recua, mas permanece à vista. Caso algo aconteça à criança, a voz dela se tornou mais grave. Seu destino será pior do que a morte. Lyanna assentiu, engolindo o medo. Naquele mesmo dia, segurou o príncipe no colo de novo. Ele chorava, inquieto, o rostinho franzido como se lutasse contra um mundo grande demais.
Liana o embalou com delicadeza, quase como se estivesse tocando algo sagrado. "Olá, pequeno", sussurrou, sabendo que ninguém a escutava. "Não sei por que o destino me pôs ao seu lado, mas vou cuidar de você, mesmo que ninguém cuide de mim." Ela começou a cantar, mas não a canção proibida. Escolheu outra, mais simples, sobre pássaros que migram e retornam. O choro diminuiu, mas não cessou por completo. Parecia que apenas aquela melodia antiga, a que sua mãe cantava, tinha o poder completo de acalmá-lo. E essa percepção plantou a primeira semente da inquietação. Por que aquela canção em especial? Na segunda semana de cuidado, o príncipe teve sua primeira febre. Tudo aconteceu rápido. Ao amanhecer, Liana percebeu que o bebê estava mais quente do que o normal. O pequeno corpo tremia e o choro vinha rouco, cansado. Ela correu até o corredor e chamou: "Guardas! Alguém! O príncipe!" Em instantes, o corredor se encheu de passos. Um mensageiro foi buscar o curandeiro da corte, enquanto Madra Gisla surgia esbaforida, seguida por uma das damas da rainha. Pouco depois, o próprio capitão Daren adentrou o aposento, com expressão tensa. O curandeiro, um homem magro de barba grisalha, examinou o príncipe com cuidado, murmurando palavras indecifráveis. "É uma febre súbita", concluiu. "Pode ser nada, ou tudo. Crianças reais são frágeis como qualquer outra." Madra Gisla o lançou um olhar furioso, como se ele tivesse ousado blasfemar. "Faça algo", ordenou. Ele preparou ervas, compressas frias, infusões. Mesmo assim, o choro do príncipe não cessava. As horas passaram, e a febre oscilava, mas não ia embora. A rainha surgiu apenas ao entardecer, o rosto contido, mas os olhos vermelhos como se não dormisse há dias. Aproximou-se do berço com uma calma tensa, quase artificial. "Ele vai ficar bem?" perguntou, sem olhar para o curandeiro. "Estou fazendo tudo ao meu alcance, majestade", respondeu o homem, inclinando-se. "Mas há doenças que não se curvam facilmente à nossa vontade." Elenara respirou fundo. Seus olhos, então, pousaram em Liana. "Você", disse, dirigindo-se à serva. "A canção." Madra Gisla se sobressaltou. "Majestade, a senhora disse que..." "Eu sei o que disse", cortou a rainha, sem alterar o tom. "Mas agora não estou falando como rainha. Estou falando como mãe." Ela se voltou inteiramente para Liana. O peso daquele olhar era ainda mais forte do que qualquer ordem. "Cante. A mesma canção de antes. Agora." Liana hesitou apenas o tempo de um coração bater. Depois, se aproximou do berço, tomou o príncipe com cuidado nos braços e começou a cantar a melodia proibida. A canção que falava de rios, colheitas e estrelas que nunca abandonavam o céu. Conforme cantava, algo estranho aconteceu. Não era apenas o choro do príncipe que diminuía. O ar no quarto mudava. O calor sufocante da febre parecia recuar, como se uma brisa invisível atravessasse o ambiente. O bebê, que antes se debatia, agora relaxava, respirando mais profundamente. O curandeiro observava aquilo com uma expressão perturbada. Madra Gisla fez o sinal de proteção do reino, como se temesse estar vendo algo além de sua compreensão. Daren, porém, olhava apenas para Liana, como se tentasse encaixar peças de um quebra-cabeça antigo. Quando a canção terminou, o príncipe dormia. A febre, embora ainda presente, havia baixado de forma nítida. "Isso é..." murmurou o curandeiro surpreso. "Nada que eu tenha feito teve tanto efeito." A rainha não tirava os olhos de Liana. "Saíam todos", ordenou de repente. "Todos, exceto a serva." Os olhares se cruzaram, tensos, mas ninguém ousou questionar. Um a um deixaram o quarto, até que as portas se fecharam e restaram apenas a rainha, Liana e o bebê adormecido. Elenara se aproximou devagar. "De onde você tirou essa canção?" perguntou baixando a voz. Liana engoliu em seco. "De minha mãe, majestade. Era a canção que ela usava quando eu..." Ela parou, constrangida. "Quando eu tinha pesadelos." "Sua mãe tinha algum tipo de instrução? Era da corte? De um clã específico?" "Não, majestade. Era filha de camponeses, ao que sei.
Mas meu pai, antes de ser conselheiro, foi enviado para a fronteira norte. Talvez ela tenha aprendido a canção lá. A rainha ficou em silêncio por alguns instantes, observando o bebê. Então, murmurou: essa melodia não é apenas uma canção de ninar. Liana franziu o senho. Como assim? A rainha afastou a cortina da janela, olhando para o horizonte. As nuvens pesadas se acumulavam, mas a claridade do entardecer ainda banhava as muralhas de Edravel. Muitos anos antes de se tornar rainha, começou ela, Elenara fora apenas uma princesa em treinamento. E como parte deste treinamento, conheceria antigas lendas do reino. Entre elas, uma que quase todos decidiram esquecer: a lenda das vozes guardiãs. Liana ouviu, em silêncio atento. Segundo essa lenda, havia pessoas capazes de tocar algo que ia além do ouvido, continuou a rainha. Seus cânticos podiam acalmar feridos, fortalecer guerreiros, proteger crianças. Alguns diziam que era magia, outros, heresia. A Igreja Real declarou que se tratava de superstição perigosa, e assim quem possuía esse dom foi apagado dos registros. Ela virou-se para Liana, fixando os olhos nos dela. Seus cânticos foram proibidos, seus nomes arrancados, seus descendentes perseguidos. Liana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A senhora está dizendo que eu estou dizendo que nunca vi um curandeiro fazer o que você faz com uma simples música. A voz de Elenara ficou mais dura. Isso pode ser tanto uma bênção quanto uma sentença de morte. Um silêncio pesado tomou o quarto. Naquele momento, Liana entendeu que seu dom, se é que podia chamar assim, não era apenas uma curiosidade. Era perigoso. Em Edravel, qualquer coisa que não pudesse ser controlada era automaticamente vista como ameaça. Por que essa lenda foi apagada? Perguntou Liana, num fio de voz. A rainha respirou fundo, desviando o olhar. Porque aqueles que detêm o poder temem o que não podem dominar. Ela deu alguns passos, pensativa. Antes de eu nascer, houve um levante. Diziam que um grupo de cantores havia usado suas vozes para proteger rebeldes, acalmar feridos, encorajar um exército de camponeses, e quase derrubaram a coroa. A repressão foi brutal. Todos ligados a essa linhagem foram perseguidos. Alguns escaparam. Muitos desapareceram. Os olhos de Liana ardiam. Perseguição. Nomes apagados. Linhagens caçadas. Tudo isso soava familiar demais. Meu pai, murmurou ela com um nó na garganta. O motivo real da acusação de traição não foi esse? A rainha sustentou o olhar dela sem fugir. Não sei, respondeu com franqueza. Já se soube um dia, me foi tirado dos pergaminhos oficiais. Mas é provável que seu pai soubesse mais do que devia, que tivesse vínculos com gente que queríamos silenciar. Liana sentiu um turbilhão dentro de si. Raiva, tristeza, medo, tudo misturado. Seu pai não fora apenas um traidor comum. Talvez ele estivesse preso a algo muito maior. Um segredo que o reino não podia permitir que sobrevivesse. Um segredo que agora pulsava na garganta da própria filha. Então, ela sussurrou: eu sou descendente de gente que o reino tentou apagar. E, ironicamente, disse a rainha, amarga, é justamente você quem está garantindo o descanso do herdeiro que manterá este reino de pé. A contradição era cruel. A filha de um nome extinto, sustentando com a voz o futuro da família que, direta ou indiretamente, ajudou a apagar esse nome. Por que está me dizendo tudo isso? Perguntou Liana, num misto de gratidão e desespero. A senhora poderia simplesmente me usar e depois se livrar de mim. Os olhos de Elenara endureceram. Ainda posso, disse ela sem rodeios. Não se esqueça disso. Mas então sua expressão mudou. Algo mais humano, quase vulnerável, veio à tona. Mas também posso fazer outra coisa, continuou. Posso esconder quem você é do resto da corte. Posso garantir que, enquanto meu filho precisar de você, ninguém toque na sua vida. Ou no seu dom. Liana sentiu o peso daquela palavra. Esconder. Seu coração disparou. E o que a senhora pede em troca? A rainha caminhou até ela, parando a poucos passos de distância.
Que você me seja leal, disse. Não ao trono em si, não à coroa, a mim, e sobretudo a ele. Ela apontou para o pequeno príncipe adormecido. E se um dia for necessário escolher entre sua própria história e a vida do meu filho, você saberá qual caminho tomar. Lyanna compreendeu. Ali naquele quarto silencioso, um pacto silencioso estava sendo formado. Ela poderia ser protegida, mas à custa de algo que ainda não conseguia medir. Sua identidade, seu passado, seu futuro, tudo entrelaçado ao destino de uma criança que não sabia falar nem andar, mas carregava sobre si o peso de Edravel. Eu aceito, disse Lyanna finalmente. As palavras saíram antes que pudesse refletir mais. Mas não eram um impulso, eram uma escolha. Uma escolha moral num reino onde quase ninguém tinha o luxo de escolher. A rainha assentiu satisfeita. Então, a partir de hoje, declarou, você não é apenas uma serva, é a guardiã silenciosa do príncipe. Sua voz será o muro invisível que o cerca. Mas lembre-se, Lyanna, seus olhos se estreitaram. Se essa verdade vier à tona, se alguém descobrir que o herdeiro repousa graças a um dom proibido, você não terá mais nome nem rosto para este reino. Vai se apagar junto com seu legado. Lyanna sentiu a ameaça e a confiança misturadas naquela profecia. A descoberta do segredo não lhe trouxera apenas respostas. Tinha lhe dado uma nova identidade, e com ela uma condenação em espera. Enquanto o príncipe respirava tranquilo em seus braços, Lyanna compreendeu que, daquele momento em diante, cada canção seria um fio delicado entre a vida e o silêncio. E em algum lugar do castelo, espiando de longe sem ser visto, o capitão Daren percebia que a serva sem sobrenome escondia muito mais do que um talento raro. Ela era, agora, o segredo vivo de Edravel. O inverno chegou a Edravel como um invasor silencioso. A névoa descia cedo, envolvendo as torres do castelo em um véu pálido. As bandeiras antes firmes, agora pareciam cansadas sob o peso da umidade. As brasas nas lareiras lutavam contra o frio que se enfiava pelas frestas das paredes de pedra. Na ala do príncipe, porém, o clima era outro. O pequeno herdeiro crescera. Já não era apenas um bebê inquieto. Começava a balbuciar sons, ensaiar passos vacilantes, puxar cortinas e rir alto quando Lyanna fingia se assustar com seus tropeços. Devagar, Alteza, ela dizia, segurando-o pela mãozinha. Se cair, sua mãe me manda para as masmorras. Ele ria, sem entender as palavras, mas sentindo a alegria na voz dela. Lyanna se tornara presença constante em sua vida. Era ela quem o embalava, quem o acalmava nas noites em que os pesadelos vinham. Quem cantava, agora com mais cuidado, mais baixa, sempre certificando-se de que ninguém além dele e das paredes escutasse a melodia proibida. A rainha cumpria o pacto implícito. Ninguém questionava a presença da serva ao lado do herdeiro. Ninguém tocava em Lyanna diretamente, mas os olhares, esses eram afiados. Certa noite, após fazer o príncipe adormecer, Lyanna saiu para o corredor exausta. Havia algo de estranho no castelo naquela semana. Mensageiros chegavam tarde, conselheiros cochichavam, mapas eram levados para salas onde guardas montavam vigília. Boatos corriam pelos corredores inferiores. Falavam de levantes nas vilas distantes, de camponeses que se recusavam a pagar impostos, de antigos nomes sussurrados em tavernas. Entre esses nomes, um em particular começara a reaparecer como um eco incômodo: Arvendel. O nome que o reino apagou. O nome que Lyanna um dia carregara. Ela caminhava distraída, imersa em pensamentos quando ouviu. Você anda preocupada. A voz veio de uma sombra próxima à escadaria. Lyanna se sobressaltou. O coração acelerou antes mesmo de identificar o dono da voz. Mas quando ele saiu da penumbra, o alívio e o nervosismo se misturaram. Era Daren. Sem a armadura completa, trajava apenas uma túnica de tecido grosso por baixo de um colete de couro escuro. Sem o peso do metal, ele parecia menos capitão da guarda e mais humano. Mas os olhos continuavam atentos, como se sempre esperassem um ataque de qualquer direção. Capitão, disse Lyanna, inclinando a cabeça. Já lhe disse, respondeu ele, aproximando-se.
Aqui em cima pode me chamar só de Darren. Isso era mentira, é claro. Ela não podia. Mas o jeito como ele dizia fazia parecer que havia pelo menos um lugar no mundo onde isso seria permitido. Liana esboçou um sorriso tímido. E você anda observando demais, retrucou suave. Ou é hábito de soldado? Hábito e necessidade. Ele a encarou com seriedade. Principalmente quando há gente disposta a ver monstros onde só existem cicatrizes. Ela franziu o senho. Está falando de mim? Estou falando do seu nome. Liana sentiu um gelo percorrer a espinha. Eu não tenho nome, murmurou repetindo a frase instituída. Sou apenas Liana. Darren deu um meio sorriso sem humor. Isso é o que os pergaminhos dizem. Mas os pergaminhos mentem. O silêncio entre os dois se espessou. Ao longe, o castelo respirava. Passos, vozes, portas, um universo inteiro de intrigas acontecendo em outras salas. Ali, naquele pedaço de corredor, eram apenas dois. Tem gente na corte, continuou Darren abaixando um pouco a voz, sussurrando sobre antigos conselheiros que desapareceram, sobre famílias cujos brasões foram arrancados, sobre um certo homem chamado Arvendel, cuja filha teria sumido nas cozinhas do castelo. Os olhos de Liana brilharam de medo. Eu não falei nada a ninguém, sussurrou. Juro, Darren. Só a rainha sabe. E agora, você. E isso já é demais, murmurou ele. Num reino como Edravel, quanto mais gente sabe de algo, mais esse algo vale. E mais perigoso se torna. Ele se aproximou mais um passo, agora perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de couro, aço e fumaça que o acompanhava. Precisa tomar cuidado, Liana. Estão procurando motivos para justificar medidas mais duras. Rebeldes ressurgindo, nomes antigos. Qualquer coisa pode ser usada como pretexto. E você é um pretexto perfeito. Por causa da canção, disse ela, quase sem voz. Por causa da canção. Ele assentiu. E do sangue que corre nas suas veias. Os dois se entreolharam. Havia tensão ali, mas havia também algo além dela. Algo que vinha se construindo nas conversas rápidas à porta do quarto do príncipe. Nos olhares trocados em reuniões silenciosas. Nas vezes em que Darren escolhia ficar na mesma sala só para garantir que ela não estivesse sozinho quando as coisas pareciam prestes a desandar. Por que se importa tanto? Escapou de Liana sem que ela planejasse. Darren sustentou o olhar dela por um momento longo demais. Porque, disse finalmente, já vi gente ser esmagada por engrenagens de poder que nem sequer sabiam que existiam. E você ficou presa no caminho delas sem ter escolha. Ele desviou o olhar, como se revelasse mais do que devia. Liana sentiu algo vibrar dentro de si. Aquele homem, símbolo da força do castelo, era, ao mesmo tempo, alguém que enxergava as injustiças sobre as quais caminhava. Havia uma ferida nele também, ainda que escondida sob camadas de disciplina. E o que eu faço? Perguntou ela. Fugir? Se fugisse, seria caçada, respondeu ele. Você está muito perto de algo precioso demais. O príncipe confia em você. A rainha precisa de você. E isso a torna ao mesmo tempo protegida e refém. Os olhos de Liana marejaram, mas ela forçou um sorriso. Parece que sou boa em me meter em encrenca. Foi quando ele disse mais baixo. Você não se meteu. Foi empurrada. A frase simples atravessou o peito dela como flecha. O silêncio voltou dessa vez mais suave, carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Até que de repente passos se aproximaram. Darren recuou um passo. Liana endireitou a postura. Madra Gisla surgiu no corredor, olhos estreitos. Ah, claro, murmurou com veneno na voz. O capitão da guarda e a serva do príncipe conversando sozinhos no meio da noite. Que quadro curioso. Liana abaixou a cabeça, o rosto em chamas. Madra, disse Darren, com frieza controlada. Eu fazia apenas a ronda da torre. A serva saía do quarto do príncipe. Claro. A mulher deu um sorriso fino, que não chegava aos olhos. O problema, capitão, é que há olhos em todos os lugares. Alguns muito atentos. Ela os observou mais um segundo, como se experimentalmente pesasse o valor daquela cena em futuras intrigas, e então se virou.
caminhando corredor adentro. Lyanna sentiu que algo muito delicado acabara de ser tocado. Uma linha invisível que, uma vez mexida, jamais voltaria ao lugar. Os boatos cresceram. Falava-se de encontros tardios, de conversas ao pé da porta, de olhares longos demais. Histórias inventadas por gente que nunca os vira sozinhos, mas que vivia de completar espaços vazios com maldade. E no coração desse castelo de rumores, alguém encontrou a brecha perfeita. Numa tarde cinzenta, quando a chuva tamborilava devagar nas vidraças, Lyanna foi chamada à sala do Conselho Menor, um lugar onde nunca havia pisado. As paredes eram revestidas de madeira escura, o chão coberto por um tapete espesso. Um mapa do reino ocupava a parede principal, com pequenas marcas de ferro cravadas em pontos estratégicos. Ao redor de uma mesa oval, alguns homens de meia idade conversavam baixo. Quando Lyanna entrou, todos se calaram. A rainha estava ali. Daren também. Mas havia mais alguém. Um conselheiro que ela reconheceu pelos sussurros dos servos, Lord Hadrien Voss, o homem que vinha ganhando força na corte, alinhado com os setores mais rígidos da Igreja Real. Ele tinha olhos pequenos, mas atentos, e um sorriso educado que nunca alcançava o brilho dos olhos. É ela, disse Hadrien como se falasse de um registro. A serva. Lyanna, corrigiu a rainha. O nome dela é Lyanna. Ele inclinou a cabeça como quem concede um favor. Lyanna, então. Seus olhos a fitaram com um interesse clínico. A moça que acalma o príncipe com canções antigas. Lyanna sentiu a armadilha, mesmo sem ver todas as armadilhas. Majestade, murmurou olhando para a rainha em busca de ancoragem. Mas Elenara tinha o rosto fechado. Não frio exatamente, mas preso. Como se estivesse sendo obrigada a estar ali em vez de ter escolhido. Hadrien caminhou devagar até ela, mãos cruzadas nas costas. Recebemos relatos de que você canta uma melodia incomum para o herdeiro. Começou ele. Uma melodia que não pertence aos cânticos aprovados pela igreja, nem às canções comuns do povo. Eu só canto o que aprendi com minha mãe, respondeu Lyanna, controlando a respiração. Sua mãe, repetiu ele. Uma camponesa da fronteira, certo? Ela assentiu. Fronteiras são lugares perigosos. Hadrien sorriu. Entram ideias estranhas, crenças antigas, superstições que a coroa já decidiu abandonar ou proibir. Os olhos dele se estreitaram. Diga-me, Lyanna. A voz agora parecia uma faca envolta em seda. Você acredita que sua canção tem poder? Lyanna sentiu todos os olhares sobre si, inclusive o de Daren, calado, uma estátua de pedra sofrendo por dentro. Se dissesse sim, seria acusada de bruxaria, heresia ou algo parecido. Se dissesse não, negaria o que acabara de vivenciar tantas vezes com o príncipe. Acredito, respondeu ela por fim, que o poder está em quem escuta. A canção só acompanha. Hadrien não gostou da resposta. O sorriso dele vacilou, mínimo. Respostas evasivas não ajudam, disse, frio. Alguém com o seu passado deveria ser mais direto. Ele colocou um pergaminho sobre a mesa. Desenrolou-o. O nome escrito ali, em letras grossas e quase apagadas, atingiu Lyanna como um soco. Arvendel. Seu pai, continuou Hadrien, foi acusado anos atrás de conspirar contra a coroa, utilizando, entre outros recursos, a cooptação de grupos não reconhecidos pela igreja. Grupos que falavam em curas pela voz, proteção mística, essas coisas. Reconhece algo disso? Lyanna encarou o pergaminho, o peito queimando. Eu era criança, murmurou. Não sabia de nada. Mas sabe agora, retrucou ele. E, curiosamente, anos depois, uma filha desaparecida reaparece dentro do castelo, próxima ao herdeiro, com um dom que se assemelha muito às lendas das vozes guardiãs. A palavra caiu na sala como uma lâmina antiga, sendo retirada da bainha. Hadrien se voltou para a rainha. Majestade, não lhe parece conveniente demais? A tensão na sala era palpável. Quer dizer, continuou ele, uma descendente de um traidor, com um dom proibido, tão próxima do herdeiro e tão íntima de seu capitão da guarda.
Os olhos dele deslizaram até Darem, cheios de veneno. Do que está me acusando, Hadrin? Rosnou o capitão. De nada, ainda. Conselheiro sorriu. Mas o povo está inquieto. Clérigos já perguntam por que tanta febre se espalha. Por que tantos sinais de desordem surgem justamente agora? Se soubessem que o herdeiro do trono dorme ao som de cânticos heréticos, guiados pela filha de um nome extinto, ele deu de ombros. Não sei se o reino suportaria essa verdade. Lyanna sentia o chão desaparecer sob seus pés. Entendia, enfim, o tamanho da armadilha. Não se tratava apenas dela. Hadrin queria algo maior, um instrumento, uma moeda de troca. E ela, sem querer, tornara-se a peça perfeita para desestabilizar a rainha, Darren e qualquer um que tentasse equilibrar poder e humanidade naquele castelo. O que propõe? Perguntou a rainha com voz tensa. Ele se inclinou teatral. Simples. Que essa serva seja afastada do príncipe, que não tenha mais contato com ele, nem com o capitão. Assim evitamos rumores sobre bruxaria, sobre influência indevida, e asseguramos que o herdeiro cresça em ambiente puro. A palavra puro veio carregada de desprezo. Lyanna sentiu como se tivessem arrancado o ar de seus pulmões. Majestade. Ela começou, a voz trêmula. Eu jamais faria mal ao príncipe. Dei minha vida a ele. Darren deu um passo à frente. E eu respondo por isso, disse. Se ela for afastada, o príncipe... Não é questão de opiniões pessoais, capitão, cortou Hadrin. É questão de imagem, de fé, de estabilidade política. Nem mesmo sua lealdade pode apagar o sangue que ela carrega. Todos se voltaram para a rainha. A decisão estava nas mãos dela. Elenara fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia neles algo quebrado. Lyanna, disse, firme, mas com dor. Você sabe que nunca desejei injustiças. Lyanna sentiu os olhos marejarem. Sei, majestade. Também sabe que sem você, meu filho, talvez... A voz dela vacilou. Talvez nem estivesse aqui. Silêncio. Depois veio a sentença. Mas se mantê-la ao lado dele significa colocar uma marca de heresia nesta coroa, o reino inteiro pode ruir. E se o reino ruir, meu filho ruirá com ele. Ela respirou fundo. A partir de hoje, você está proibida de ver o príncipe. As palavras caíram como pedras. Será transferida para outra ala e manterá distância da corte. Não será julgada nem punida abertamente. Mas ela hesitou por um instante. Seu nome não será mais mencionado na presença do herdeiro. Era uma forma disfarçada de exílio. Exílio dentro das mesmas paredes. Majestade, isso é injusto, explodiu Darren. Ela salvou seu filho. Ela o mantém vivo todas as noites e agora... Darren. A rainha o olhou e havia súplica na voz. Não me obrigue a escolher entre você e o trono. A frase atingiu os dois. Ele recuou ferido. Lyanna, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente entendeu. Ali, naquele instante, não era só ela que perdia algo. A rainha também se quebrava. Darren também. O príncipe também, ainda que não soubesse. Hadrin observava, satisfeito. A separação estava feita. Naquela noite, Lyanna arrumou as poucas coisas que tinha. Uma muda extra de roupa, um lenço que fora de sua mãe, um pedaço de madeira entalhada que o príncipe gostava de morder nas primeiras fases dos dentes. Ela ouviu os passos de Darren antes mesmo que ele batesse à porta. Quando a abertura se fez, ele entrou sem armadura, sem manto. Só ele, um homem, com o rosto marcado por uma raiva impotente. Eu deveria ter previsto isso, murmurou, andando pelo quarto estreito. Hadrin esperou o momento perfeito. Atacou sua origem, atacou seu dom e usou o peso da fé e da política como correntes. Não é sua culpa, disse Lyanna, guardando o último objeto. Não? Ele a encarou. Quem levou você até o príncipe naquele dia? Quem disse, vamos ver se é tão capaz quanto ousada? Eu puxei essa corrente. Eu te coloquei no centro de tudo. Ela sorriu triste. Você me deu a chance de salvá-lo. Eu viveria 1000 vezes essa história de novo, se isso significasse ouvir ele respirar enquanto dorme. Darren fechou os olhos, como se aquilo doesse mais do que um golpe de espada. Quando os abriu, havia algo incendiando seus olhos. Eu posso tirar você daqui, disse. Agora.
Esta noite. Conheço passagens pelas muralhas. Posso levá-la até um vilarejo distante. Arranjar gente de confiança. Você recomeça. Com um nome novo. Longe de Hadrin, longe do alcance da corte. Lyanna ficou em silêncio. A proposta era tentadora. Vida nova. Nada de perseguições. Nada de conselheiros com olhos frios. Talvez em algum lugar uma casa simples, campos, vozes de gente comum. Um lugar onde a canção fosse apenas canção. Mas junto com essa imagem outra apareceu. Um menino acordando no meio da noite, chorando, chamando por um conforto que não saberia nomear. Uma rainha sozinha, mais endurecida do que nunca, cercada por cobras em roupas finas. Um reino deslizando lentamente para mãos que fariam dele uma máquina de esmagar ainda mais dura. Se eu for, disse Lyanna com a voz embargada, quem cantará para ele? Daren deu um passo à frente desesperado. Ele vai sobreviver. Crianças sobrevivem. Não é só sobre sobreviver. Ela o encarou, firme. É sobre o que ele vai se tornar. O príncipe cresce sozinho, cercado de medo, de conselheiros que veem inimigos em todos os lados. Quem ele vai ouvir? Quem vai lembrar a ele que o povo não é só um peso, que há dor do outro lado dessas paredes? Ela respirou fundo. Eu sou a ponte entre dois mundos, Daren. E por mais que doa, talvez meu lugar seja aqui, mesmo que me queiram nas sombras. Ele sentiu o impacto dessas palavras e também o peso da escolha moral que ela fazia. Não a fuga, não a autopreservação, mas o risco, o sacrifício silencioso. Então vão apagar você, murmurou ele. Vão fingir que nunca existiu. Podem apagar meu nome, respondeu Lyanna com um sorriso triste, mas luminoso. Mas não podem apagar o que eu já plantei. Ele se lembrará. Talvez não do meu rosto nem das palavras exatas, mas da sensação de ser amado sem interesse. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos dela. Daren se aproximou, até ficar a poucos centímetros. O ar entre os dois parecia carregado de tudo o que nunca disseram, de tudo o que não podiam dizer. Lyanna, ele sussurrou. Ela levantou o rosto. Se disser qualquer coisa agora, murmurou, vai ficar mais difícil partir. E eu já fiz minha escolha. Eles se encararam por um último longo instante. Numa outra vida, em outro reino, talvez aquele seria o momento de um beijo, de uma promessa, de uma fuga juntos. Mas ali, em Edravel, naquele castelo que transformava sentimentos em fraquezas, amor em munição, não havia espaço para isso. Ainda assim, algo passou entre eles. Algo silencioso, profundo, inquebrável. Daren tocou de leve a mão dela. Apenas isso. Um toque. Um pacto sem palavras. Se algum dia precisar de mim, disse ele baixo, de qualquer lugar em que esteja dentro destas muralhas, cante, nem que seja uma única nota. E eu virei. Ela assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo. Na manhã seguinte, quando os corredores despertaram, a serva que fazia o príncipe dormir já não estava mais na torre. E em um ato que ninguém veria, a própria rainha deu ordem aos escribas. O nome dela não será registrado. Não havia mais Lyanna da Ala Norte. Não havia mais filha de Arvendel. Havia apenas uma ausência. E no coração do pequeno príncipe, uma melodia que insistia em voltar nos sonhos. A queda havia acontecido. A separação estava consumada. Mas o fio que ligava a serva sem nome ao herdeiro do trono ainda não tinha se rompido. O primeiro sinal de que o mundo estava mudando não veio com trombetas, mas com fumaça. No horizonte além das muralhas de Edravel, onde antes se viam apenas campos e vilarejos, passaram a surgir colunas escuras subindo ao céu, como dedos acusadores. Depois vieram os mensageiros. Alguns chegaram ofegantes, outros não chegaram nunca. Comentava-se nos corredores. Um reino vizinho, Valdros, unira forças com senhores de guerra da fronteira leste. Por anos haviam observado Edravel se enfraquecer em intrigas internas, disputas de fé, conselheiros mais preocupados com dogmas do que com comida na mesa do povo. Agora, o momento era perfeito para atacar. O cerco começou numa manhã cinzenta. Do topo das muralhas, Daren observou o mar de tendas que se estendia como uma ferida em torno da cidade.
Estandartes estrangeiros balançavam ao vento, múltiplas cores e símbolos se misturando numa ameaça única. O som dos tambores de guerra vinha de longe, profundo, insistente. Estão se posicionando para um cerco longo, murmurou um dos tenentes ao lado dele. Não vão investir tudo de uma vez. Claro que não, respondeu Darren, os olhos fixos no horizonte. Eles sabem que temos muralhas firmes. Vai ser uma luta de fome, não de espadas. Atrás dele, ao longe, o castelo se erguia, orgulhoso e vulnerável ao mesmo tempo. Dentro daquelas paredes, a rainha Elenara tentava manter a aparência de controle. E um menino de 6 anos, o príncipe herdeiro, começava a perceber que o mundo, além de seus livros e brinquedos, era feito de medo e morte. Na ala inferior, onde viviam os servos, o cerco foi sentido antes de qualquer bandeira inimiga aparecer. Os portões foram trancados, os mercados fechados, as caravanas impedidas de entrar. Em poucos dias, o preço do pão dobrou. Em poucas semanas, o pão passou a ser mais lembrança do que produto. Sopas ralas de legumes murchos se tornaram refeição de luxo. Lyanna agora trabalhava na ala das cozinhas de guerra, um espaço improvisado perto dos depósitos de mantimentos. Ali as panelas maiores eram usadas, as colheres mais longas, e a contabilidade de cada grão de cevada era tão precisa quanto a contagem de espadas no arsenal. Menos Lyanna, resmungou um intendente, vendo-a colocar um pouco mais de caldo no prato de uma criança que ajudava a carregar lenha. Esse excedente, multiplicado por 100 bocas, vira um dia a menos de comida. Ela apertou os lábios. Um dia a menos de comida, ou um dia a menos de força, respondeu quase num sussurro. Ele fingiu não ouvir. Ainda assim, ela continuou, sempre que podia, a deixar uma colherada a mais aqui, outra ali, para os mais fracos. Uma injustiça a menos em meio a tantas outras. À noite, quando as chamas dos inimigos faiscavam do lado de fora e os sons dos tambores ecoavam pelas pedras, Lyanna ouvia rumor de gente aglomerada. Camponeses que haviam corrido para as muralhas na véspera do cerco e agora se viam presos ali, sem terra para cultivar, sem para onde fugir. O cerco não era apenas militar, era uma prisão coletiva. No salão real, o clima não era melhor. Mapa após mapa era desenrolado sobre a grande mesa. Pequenas peças de madeira representavam tropas, batalhões, possíveis rotas de fuga. Hadrin, o conselheiro da igreja, agora circulava com ainda mais autoridade, falando de sinais divinos, provações necessárias e purificação pela fé. O cerco é um castigo pela heresia que deixamos entrar em nossas paredes, bradou ele em uma reunião acalorada. Por anos fechamos os olhos para práticas suspeitas, para superstições vindas da fronteira, para sangue impuro circulando perto demais do poder. Os olhos dele brilharam de maneira significativa, mas não mencionou nomes. O que sugere, Hadrin? Perguntou a rainha cansada. Que queimemos pergaminhos. Que prendamos camponeses enquanto o inimigo está às portas. Sugiro que mostremos ao povo um sinal claro de que a coroa é fiel à fé, respondeu ele. Que não tolera contaminações. Se o povo confiar na pureza da coroa, aguentará a fome, o medo, o frio. Se desconfiar, cairá em revolta. Ele se aproximou do mapa. E, majestade, nada inspira mais confiança do que um inimigo interno sendo afastado. Darren, encostado a uma coluna, ouviu essas palavras como se fossem lâminas rangendo na própria alma. Cada vez que Hadrin falava de contaminação, ele ouvia Lyanna. Mesmo que o nome dela nunca fosse pronunciado em público, Elenara sentia o mesmo. Sabia, no fundo, que o conselheiro não tinha apenas os invasores em mente. Tinha uma guerra própria, contra qualquer vestígio de poder que não passasse pela igreja e pelos seus decretos. Mas o que fazer? O povo murmurava, a fome crescia, a pressão externa aumentava. E em algum lugar entre a cozinha e as filas de distribuição de caldo, uma jovem sem nome tentava manter crianças em pé, idosos respirando, e sua própria fé em algo parecido com justiça. O cerco se arrastou por semanas. O inimigo, paciente como ferrugem, aguardava.
Algumas noites catapultas lançavam pedras incandescentes que batiam nas muralhas com estrondo. Outras, projéteis menores embrulhados em pano, vinham carregando mensagens. Promessas de comida e proteção para quem abrisse portões, ofertas de perdão a soldados que desertassem, boatos de que outros reinos já tinham caído. No interior de Edravel, o desespero crescia. Houve brigas na fila do pouco pão distribuído. Um pai foi preso por tentar roubar um saco de grãos para os filhos. Uma mulher desmaiou no meio da rua por fraqueza. Crianças choravam por leite que já não existia. Na ala do príncipe, a situação era igualmente tensa, ainda que mascarada por cortinas finas e jogos de estratégia. O menino, agora com um semblante mais sério que muitas pessoas 3 vezes mais velhas, olhou pela janela uma tarde e perguntou à mãe: "Por que eles querem entrar?" Elenara ficou em silêncio por alguns instantes. "Por que há gente lá fora que acha que deve mandar no lugar da nossa família?" respondeu. "E gente que não sabe mais em quem acreditar." "Eles são maus?" insistiu o menino. A rainha hesitou. "Alguns são", disse. "Outros estão apenas com medo. Às vezes o medo faz as pessoas seguirem quem grita mais alto." Ele franziu o senho pensativo. "E se eu gritar?" Ela sorriu, triste. "Você não deve gritar, meu filho. Você deve ouvir. E quando crescer, escolher bem a quem vai dar ouvidos." Ele assentiu, sem entender por completo. Mas à noite, quando tentava dormir, virava de um lado para o outro, inquieto. Havia um vazio ali, uma ausência. Uma voz que ele não sabia nomear, mas cuja falta sentia como se sentem cicatrizes de cortes que a memória não explica. Na cozinha de guerra, Lyanna começou a cantar baixo, quase sem perceber. No início, era apenas para si mesma. Versos simples, canções de aldeia, nada da melodia proibida. A mão mexia a sopa. A voz desenhava um fio fino no ar. Uma velha que lavava panelas ergueu o rosto. "Essa música acalma o peito", murmurou. Um garoto que recolhia cascas junto à porta parou para ouvir por alguns segundos e depois voltou ao trabalho com um pouco mais de ânimo. Pouco a pouco, sem que ninguém realmente planejasse, as pessoas começaram a se aproximar da área onde Lyanna cozinhava, nos raros momentos de pausa. Não era uma reunião oficial. Era um descanso, um respiro entre baldes, fumaça e cansaço. Ela cantava de costas para eles, sem olhar, fingindo que nada acontecia. Sabia que, se algum superior a visse, poderia ser acusada de criar aglomerações subversivas. Mas as vozes começaram a responder. Primeiro um refrão tímido de uma canção de colheita, depois outra sobre o fim do inverno, depois mais uma, que falava de barcos que sempre encontravam o caminho de volta ao porto. A cozinha virou uma pequena ilha de resistência, não contra o inimigo lá fora, mas contra o desespero aqui dentro. E, inevitavelmente, isso chamou atenção. "Andam dizendo que os servos andam animados demais", comentou Hadrien numa reunião com a rainha. "Mesmo sob fome e perigo, ainda encontram forças para cantar em grupo, isso me preocupa." "Cantar?" repetiu Elenara, exausta. "O cerco está nos esganando, há inimigos às portas, e sua preocupação é que cantem?" "Canções erradas geram ideias erradas", retrucou ele. "Ideias erradas derrubam reinos." Ela deixou escapar um suspiro de impaciência. "Às vezes penso que sua fé teme mais notas musicais do que espadas de ferro." Hadrien comprimiu os lábios, ofendido. "Notas podem fazer homens largarem espadas, majestade", respondeu, "ou virarem as lâminas contra quem não deveriam." Ele se ergueu, teatral. "Peço permissão para investigar." Elenara hesitou. Sabia perfeitamente para onde aquilo poderia levar. "Faça o que achar necessário", disse seca. "Mas não provoque revolta onde ainda há calma." Era um aviso claro, mas o conselheiro ouviu apenas o que queria: permissão. Naquela noite, guardas desceram até a ala das cozinhas. Lyanna estava sozinha, terminando de lavar um caldeirão quando ouviu as botas se aproximarem. "Você", disse um deles apontando, "a que canta." Ela sentiu a garganta secar. "Todo mundo canta aqui", respondeu tentando ganhar tempo. "É a única coisa que ainda lembramos como fazer sem receita ou medida." Ele a pegou pelo braço.
Hadrien quer ver você. Ela poderia ter resistido, poderia ter gritado, mas sabia que isso só pioraria tudo, inclusive para os outros. Enquanto era conduzida pelos corredores que já conhecia bem, sentiu algo estranho. Uma mistura de medo e inevitabilidade, como se toda sua vida estivesse caminhando, desde o princípio, naquela direção. No caminho, cruzaram com Darren. Ele voltava das muralhas, rosto sujo de poeira, olhos vermelhos de cansaço. Ao ver Lyanna sendo levada, seu corpo inteiro se retesou. "O que está acontecendo?" perguntou a voz baixa, perigosa. "Ordem de Hadrien", respondeu o guarda, evitando encará-lo. "Diz que a serva anda inspirando demais o povo." Os olhos de Darren encontraram os de Lyanna. Havia raiva nele, mas não por ela, por tudo, pelo cerco, por Hadrien, pelas correntes invisíveis que apertavam o castelo por dentro, enquanto o inimigo o cercava por fora. Ele poderia ali ter sacado a espada, poderia tê-los impedido. Mas isso significaria colocar a própria cabeça e a dela num cesto imediatamente. Em vez disso, aproximou-se e falou num tom quase inaudível. "Lembre-se do que me disse." Ela entendeu. "Sou a ponte entre dois mundos." Assentiu firme. "Eu sei o caminho", sussurrou de volta. Os guardas a levaram. Darren ficou com os punhos fechados, as unhas cravadas nas palmas, sentindo o gosto amargo da impotência. Hadrien esperava numa sala pequena, sem janelas, iluminada apenas por 2 tochas. Sobre a mesa havia pergaminhos, uma pequena cruz de metal e um livro da Igreja Real aberto. "A música volta sempre para a mesma fonte", disse ele sem cumprimentos. "Seja no quarto do príncipe, seja na cozinha. Que curioso, não?" Lyanna ficou em silêncio. "Você sabe", continuou o conselheiro, "que lá fora, nossos inimigos se alimentam de histórias. Dizem que nossa coroa está maculada, que mantemos heresias dentro de nossas paredes, que o herdeiro foi mantido vivo por práticas proibidas." Os olhos dele se estreitaram. Se essas histórias forem verdadeiras, o reino não cairá apenas pela fome. Cairá pela fé. Ninguém seguirá uma coroa manchada. Ele deu a volta na mesa, aproximando-se. "Então, lhe faço uma última pergunta, Lyanna, filha de ninguém. Está disposta a corrigir essa história?" Ela franziu o senho. "Corrigir? Como?" O sorriso dele foi lento. "Às vezes, para salvar um reino, é preciso sacrificar peças menores", murmurou. "Alguém precisa carregar a culpa. Alguém precisa ser o monstro que o povo vê ser derrotado, para acreditar que o mal foi expulso." Ela entendeu, enfim. Não queriam apenas calar sua voz. Queriam usá-la como exemplo, como espetáculo. "Querem que eu seja o mal a ser queimado", disse num fio de voz. O olhar dele brilhou. "Queremos que o povo veja que a coroa luta contra heresias, sim, que não protege descendentes de traidores, que não tolera poderes estranhos ao olhar da igreja." Ele se inclinou mais. "E se fizer isso, Lyanna, o príncipe viverá. A rainha manterá o trono. Darren, seu nobre capitão, manterá a cabeça nos ombros. Você será apenas o nome por trás da fogueira." Naquele instante, a aprovação deixou de ser apenas coletiva. Tornou-se pessoal até o osso. Lá fora o povo padecia. Os soldados sangravam. A rainha era pressionada. Darren era dividido entre dever e consciência. E naquele quarto sem janelas, uma serva sem nome era convidada a assumir um papel que enterraria para sempre qualquer chance de justiça para si mesma, para talvez salvar todos os outros. Lyanna inspirou fundo. Lembrou-se do pequeno príncipe, da forma como ele segurava seus dedos quando era bebê, dos olhos que a seguiam sem entender por que a voz que o embalava tinha sumido de repente. Lembrou-se das crianças na fila da sopa, dos velhos que fechavam os olhos para ouvi-la cantar por alguns segundos, como se ali encontrassem um pedaço de casa. Lembrou-se de Darren, parado no corredor, dizendo que ela havia sido empurrada para o centro da engrenagem. Agora, porém, a escolha era dela. Naquele momento, em meio ao cerco, à fome, ao medo, à fé distorcida, Lyanna percebeu que sua vida inteira convergia para um ponto: aceitar ser o rosto da heresia para que o resto pudesse continuar respirando.
ou lutar pela própria inocência, e ver o reino talvez ruir sob o peso das mentiras que outros contariam em seu lugar. Ela ergueu o rosto e, pela primeira vez, olhou para Heidrun sem medo. A aprovação coletiva de Edravel estava em seu auge, e a escolha de uma única serva, apagada dos registros, estava prestes a definir o destino de todos. O vento de inverno cortava o pátio interno do castelo como uma lâmina. Tochas tremulavam, sombras dançavam nas paredes de pedra, e o murmúrio inquieto do povo reunido ali parecia o som longínquo de um mar prestes a devorar a costa. A noite da purificação havia sido marcada. Hadrin vencera, ou assim acreditava. Lyanna, a serva sem nome, seria apresentada como heresia viva. A peça simbólica que o conselheiro pretendia usar para unir o povo contra um inimigo interno, enquanto o inimigo real continuava cercando o castelo do lado de fora. Mas algo inesperado aconteceu naquelas horas finais. O cerco apertou. Antes que o ritual começasse, trombetas estrangeiras soaram no horizonte. Flechas flamejadas cruzaram o céu. Os inimigos avançaram numa onda brutal, fisicamente pressionando os muros, tentando invadir enquanto Edravel estava distraída com sua própria caça às bruxas. O caos tornou-se inevitável. Gritos ecoaram pelas muralhas. Os guardas correram, tambores de guerra bateram como trovões arremessados contra as muralhas de pedra. A rainha foi avisada no salão. Valdros avança. Não mais esperam. Querem tomar a cidade às pressas. Elenara levantou-se de imediato. Tragam meu filho para a sala reforçada da torre. Chamar Daren. Mas Daren não estava no salão. Não estava nas muralhas. Ele estava exatamente onde jurara que estaria, caso Lyanna precisasse. Na sala subterrânea onde Heidrun pretendia realizar o ritual. A sala era pequena, fria, iluminada por apenas 2 tochas. Heidrun ajustava símbolos em um livro antigo. Guardas da igreja observavam em silêncio, mascarando medo e acordo com fanatismo. Lyanna estava algemada, mas serena. Você deveria ter aceitado, disse Heidrun sem olhar para ela. Seu sacrifício teria sido limpo, controlado. Agora, com o cerco explodindo lá fora, será pior. Ela manteve os olhos nele. Sacrifício nunca é limpo, nem controlado, nem justo, murmurou. Mas você não liga para isso. Só quer poder. Ele não se incomodou. O povo precisa de símbolos para obedecer. O sorriso dele era uma máscara fria. E você é perfeita para isso. Lyanna manteve o silêncio. Mas seu coração pulsava num ritmo que ela reconhecia como aviso. Um ritmo que tinha ouvido quando o príncipe nascia, quando o pai fora condenado, quando a canção proibida ecoava no quarto da criança. Ela não sabia explicar porquê, mas sentia que algo maior estava prestes a acontecer. E então, a porta da sala foi arrombada. Daren entrou como uma tempestade, espada em mãos, respiração pesada. 2 guardas voaram para cima dele, mas ele os derrubou com a fúria de quem não defendia mais apenas uma rainha, e sim alguém que dera sentido ao peso que ele carregava. "Capitão!" exclamou Heidrun, recuando. "Isto é traição!" Daren apontou a lâmina para ele. Traição é usar uma serva inocente para salvar sua própria influência, enquanto o reino sangra. Lyanna ergueu o rosto. "Daren!" Ele foi até ela, cortou as correntes, segurou seu pulso como um náufrago segurando um pedaço de madeira. "Não vou deixar fazerem isso com você", disse, sem esconder a dor na voz. "Nem que o castelo inteiro desabe." Hadrin, furioso, berrava. "Guardas, guardas, chamem a rainha, prendam ambos", mas ninguém veio. Porque o castelo inteiro estava lutando pela própria vida. Os tambores de Valdros bateram mais fortes. Gritos ecoaram. Lâminas tilintaram. Os invasores escalavam as muralhas como sombras vivas. Daren puxou Lyanna pela mão. "Venha, vamos tirar você daqui." "Não!" ela gritou, puxando o braço. "O príncipe!" Ele congelou. "Ele está seguro", mentiu. E ela o viu mentir. Algo no rosto dele denunciou. Ela soube no mesmo instante que a criança estava com medo, que ninguém mais conseguira acalmá-lo, que enquanto o reino caía,
O menino chorava desesperado numa sala segura que não era tão segura assim. Darren, ela sussurrou com uma coragem que vinha de outro lugar. Me leve até ele. Lyanna, é perigoso demais. Hadrien vai atrás de você. Os invasores estão entrando. A rainha depende de mim, cortou ela. O reino depende dele, e ele depende de mim. Havia uma verdade ali que ninguém podia negar, nem Darren. Ele respirou fundo, segurou a mão dela com firmeza. Então vamos. E correram. O castelo era agora um labirinto de fumaça e caos. Soldados feridos gritavam por ajuda. Crianças corriam em busca dos pais. Servos tentavam apagar pequenos focos de incêndio, enquanto flechas flamejantes atravessavam as janelas estreitas. O chão estremecia com o impacto de arietes contra o portão principal. No meio disso tudo, Lyanna e Darren avançavam como duas forças opostas que, ironicamente, caminhavam na mesma direção, para o coração da tempestade. Subiram escadas, desviaram de escombros, empurraram portas. Finalmente chegaram à sala reforçada da torre. Darren bateu na porta. É o capitão! Abram! Uma tranca foi puxada. A porta abriu. Lá dentro, a rainha segurava o príncipe contra o peito. A criança chorava, desesperada, o rosto vermelho de terror. Ao ver Lyanna, o menino estendeu os braços entre soluços. Foi como se algo invisível se partisse dentro da rainha. Lyanna! Ela sussurrou, a voz embargando. Vá até ele. A serva avançou sem hesitar. O príncipe se agarrou nela como se sua vida dependesse disso. Seus pequenos dedos apertaram as roupas dela. Seu rosto se escondera no ombro dela, como se aquele fosse o único lugar seguro de todo o reino. Shh! Lyanna sussurrou, começando a embalar. Estou aqui. Não vou deixá-lo. Darren fechou a porta por dentro e trancou. O barulho da batalha ficara mais próximo. Eles estão quase entrando, avisou ele. Não temos muito tempo. O olhar de Lyanna encontrou o da rainha. Elenara estava cansada, despedaçada. Mas havia algo novo em seus olhos. Arrependimento, talvez. Ou reconhecimento tardio de que cometeram um erro terrível ao afastar Lyanna. Perdoe-me, disse a rainha num fio de voz. Eu deixei o medo me governar. Lyanna balançou a cabeça, ainda embalando a criança. Não importa agora, majestade. O que importa é o que fazemos daqui em diante. Do lado de fora, martelos batiam na porta. Gritos ecoavam. O castelo tremia. Darren se posicionou na frente da porta, espada em punho. Lyanna, disse ele sem olhar para trás. Cante. Ela o olhou. Cantar? Cante, repetiu Darren. A canção velha, a proibida, a que cura, a que protege, a que eles queriam apagar. O reino inteiro está prestes a cair. Mas sua voz pode ser o que resta. Lyanna fechou os olhos, respirou fundo e cantou. A canção preencheu a sala. Depois, atravessou as pedras. Depois, desceu corredores. Depois, subiu torres. Depois, espalhou-se pelas muralhas. Uma melodia ancestral, pulsante, vibrante, que parecia não vir de uma pessoa, mas do próprio coração do reino. Os soldados sentiram força nos braços. As crianças pararam de chorar. Os servos olhavam ao redor boquiabertos. Até alguns dos feridos endireitaram a postura, como se a dor diminuísse. E mais estranho ainda, os invasores hesitaram. Flechas pararam no ar. Arietes diminuíram o ritmo. Guerreiros olharam uns para os outros, confusos, como se lembranças esquecidas surgissem da própria terra. A canção ressoou como uma muralha invisível, impossibilitando o passo final do inimigo. Era como se o próprio reino dissesse: ainda estou vivo. Dentro da sala, o príncipe adormeceu no colo de Lyanna, finalmente em paz. Darren olhou para ela como se estivesse vendo algo sagrado. A rainha chorava em silêncio, e então, silêncio. A batalha cessou. Não porque a guerra acabou, mas porque ninguém conseguia continuar lutando. Quando a canção terminou, o inimigo recuou. Pouco, mas o suficiente. A madrugada tomou o céu. Valdrus recuou para a reorganização. E Edravel, pela primeira vez em meses, respirou. Tudo por causa de uma voz. 3 dias depois, o porta-voz de Valdrus pediu trégua. Alegou falta de vantagem e reorganização.
mas todos sabiam a verdade. O cerco quebrara não pela espada, mas pela alma. E Edravel, que sempre se orgulhara de vitórias militares, agora tinha outra história para contar. Mas nem tudo estava resolvido. Hadrim tentou ainda naquele mesmo dia convencer a rainha de que o cântico fora obra demoníaca. Tentou argumentar que Lyanna deveria ser silenciada enquanto era tempo. Mas a rainha agora era outra. Se ousar tocar nela, disse Elenara com uma calma perigosa, eu tocarei em você com toda a fúria que tenho direito. Hadrim recuou. Pouco depois foi formalmente afastado por conduta indecorosa durante tempos de guerra. Ele não voltou a pisar na corte. Lyanna, porém, não voltou a ser visível, por escolha. Seu nome foi apagado uma vez, disse a rainha ao encontrá-la na torre. Mas agora ele vive onde importa, na memória de quem sobreviveu por sua causa. Se quiser, posso restaurá-lo. Posso lhe devolver sua linhagem. Lyanna sorriu triste e serena. Não quero meu nome de volta, majestade. Ele pertence a um passado que o reino não está pronto para ouvir. Mas posso deixar algo mais forte que um nome. A rainha franziu o senho. O quê? Lyanna apontou para o príncipe, que brincava com pequenos blocos de madeira. Ele saberá que alguém o salvou. E quando crescer, cantará a música que o protegeu. E quando ele cantar e ensinar a seus filhos, e eles aos seus, não será mais preciso meu nome. Será meu legado. Elenara a abraçou. Não como rainha, mas como mãe. No pátio superior, Daren esperava. Ele não era homem de muitas palavras, mas naquela noite disse mais do que nunca. Quando você cantou, ouvi como se o castelo respirasse pela primeira vez. Ouvi como se eu respirasse. Lyanna sorriu, cansada, mas verdadeiramente feliz. E você veio, disse ela, quando mais precisei. Daren se aproximou devagar, como alguém que finalmente permite que o coração fale. Eu sempre virei, murmurou. Sempre. Ele segurou a mão dela. Dessa vez não houve separação. Não houve medo. Não houve correntes invisíveis entre os dois. Havia apenas dois sobreviventes de uma guerra externa e interna, que haviam encontrado um ao outro no meio do caos. Eles não se beijaram. Não precisaram. Porque o amor proibido deles não era feito de gestos, mas de escolhas, de lealdades silenciosas, de mãos que se encontravam quando tudo o mais desmoronava. Anos depois, quando o príncipe cresceu e se tornou rei, uma lenda começou a ser contada por Edravel. A de uma voz que salvou o reino. Uma voz que ninguém lembrava o rosto. Uma voz que ninguém sabia o nome. Uma voz que aparecia nos momentos em que tudo parecia perdido. Uma voz que era mais forte do que muralhas ou espadas ou decretos. E em noites de frio, quando a colheita era ruim e o povo temia pelo futuro, alguém sempre começava a cantar. Uma canção de rios, colheitas e estrelas que nunca abandonam o céu. E todos sabiam, mesmo sem nunca terem ouvido o nome dela, que aquela voz era o legado de uma serva que um dia escolheu salvar um príncipe e perdeu o próprio nome, mas ganhou um lugar eterno no coração do reino.